Estamos a caminhar para o final do ano 2023 e a publicação de um documento chamado Fiducia Supplicans surge como um raio que atingiu a cúpula principal da igreja. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Mochima. Antes de avançarmos para o conteúdo principal deste vídeo, quero ler o número 1 da Declaração Dominum Jesus, publicada no dia 6 de agosto de 2000, pelo então prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, confiou aos seus discípulos o mandato de anunciar o Evangelho a todo o mundo e de batizar todas as nações. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo quanto vos mandei. E eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Está em Mateus 28, 18 a 20. A missão universal da Igreja nasce do mandato de Jesus Cristo e realiza-se através dos séculos com a proclamação do mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e do mistério da encarnação do Filho como acontecimento de salvação para toda a humanidade. Terminou assim a citação da Declaração Dominum Jesus. Indo para aquilo que nos traz para este vídeo hoje sobre Fiducia Supplicans, documento que em pouco tempo tornou-se uma grande agitação, trouxe uma grande agitação na igreja, tirou até o espírito da preparação do Natal. O que significa exatamente? Qual é o espírito da Fiducia Supplicans? Fiducia Supplicans significa a súplica, a confiança suplicante, ou então a súplica confiante, assim, dá a possibilidade de duas traduções. A declaração Fiducia Supplicans deseja analisar o pedido de uma bênção por parte de homem e mulher que se encontram em situação irregular matrimonial, ou seja, não têm o sacramento do matrimônio. O documento também permite a possibilidade de bênçãos espontâneas para casais do mesmo sexo. Utilizo aqui o termo casal para ser fiel ao texto próprio do documento Fiducia, da declaração Fiducia Supplicans. Embora tenha proibido bênçãos litúrgicas e se esforçado para enfatizar a doutrina católica sobre matrimônio, ela não deixa de ser controversa e continuará sendo assim na vida da Igreja. Com a Fiducia Supplicans, o Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, será possível abençoar casais formados por pessoas do mesmo sexo, mas fora de qualquer ritualização e imitação do matrimônio. Com esta declaração Fiducia Supplicans sobre o significado pastoral das bênçãos, o Dicastério para a Doutrina da Fé fez uma afirmação que não tem precedentes no ensino da Igreja Católica. A controvérsia à frente é dupla. Haverá divergência entre os católicos sobre o texto, sobre como o texto será enquadrado e sobre o que ele representará em muitas partes da Igreja Católica, em diversos contextos. A Fiducia Supplicans é um documento de 5.000 palavras, emitido em 18 de dezembro de 2023 e publicado imediatamente em 5 idiomas
a fim de estar disponível amplamente para os católicos. O título, supõe-se que o título tenha se baseado em Mateus 14, 13, onde, temendo os fortes ventos, Pedro começa a se afundar e grita: "Salva-me, Senhor!" E querendo dar um significado a este título, então o presidente do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Fernandes, colocou esta citação mesmo no documento, no final deste documento polêmico, problemático e confuso. Qual é o contexto? Por que é que tinha que ser este documento? Por que é que tinha que surgir este documento? Colocamos aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é sobre as dúbias apresentadas, endereçadas ao Papa Francisco. As mais recentes foram endereçadas no dia 10 de julho do ano em curso ao Papa Francisco, e citamos aqui o número 2, uma das questões apresentadas ao Papa, sobretudo o número 2. Será possível que em certas circunstâncias um pastor possa abençoar uniões entre pessoas homossexuais, dando assim a entender que o comportamento homossexual, enquanto tal, não seria contrário à lei de Deus e ao caminho da pessoa para Deus? Ligado a este dúbio, é necessário levantar um outro. Continua a ser válido o ensinamento defendido pelo Magistério Ordinário Universal, segundo o qual todo ato sexual fora do matrimônio, e em particular os atos homossexuais, constitui um pecado objetivamente grave contra a lei de Deus, independentemente das circunstâncias em que se realiza e da intenção com que é praticado. Esta foi a questão fundamental e, seguindo uma lógica do documento, esta foi a motivação principal. Uma outra motivação seria, para este documento, seria a situação atual do caminho sinodal alemão, que mereceria uma resposta atenuante daquilo que é o processo que está a ser conduzindo, que querem autorizar bênçãos dentro de liturgias, bênçãos de pessoas do mesmo sexo, de casais, ou melhor, de uniões do mesmo sexo. E assim, com esta declaração, seria um atenuante. É neste espírito em que nós vamos conduzir este nosso vídeo. A primeira parte vai ser, vamos tentar desconstruir o documento, procurar aqui esclarecer o que é que o documento disse e o que é que não disse. Porque tem havido muitas interpretações, e muitas delas apaixonadas, e que não seguem a lógica do documento nem a lógica dos factos. E na segunda parte falaremos da situação do caso Alemanha. Então, no fim, teremos algumas observações conclusivas. O texto de 18 de dezembro diz que visa refletir sobre a própria noção de bênçãos, a fim de explicar a possibilidade de abençoar casais em situações irregulares e casais do mesmo sexo, sem invalidar oficialmente seu status ou mudar de qualquer forma o ensino perene da Igreja sobre o casamento. Como uma questão de reflexão teológica, as notas preliminares do texto declaravam que o Fiducia Supplicans era um verdadeiro desenvolvimento do que foi dito sobre as bênçãos no magistério e nos textos oficiais da Igreja. Citação do documento oficial. Embora o texto tenha passado um tempo considerável desempacotando uma teologia da bênção, ele recebeu a maior atenção para as implicações dessa teologia. Fiducia Supplicans argumenta que, como
Como o mesmo desejo de uma pessoa, de uma bênção, é um sinal do desejo da presença de Deus, uma espécie de bênção sacerdotal, não deve ser negada aos católicos em parcerias sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Este é o espírito. Toda outra interpretação assim seria um desvio total daquilo que foi dito. Aqui vamos procurar esclarecer o que é que foi dito exatamente. O que foi dito neste documento é que há, a partir desta publicação, a partir desta declaração, possibilidade de os padres considerem bênçãos a pessoas que vivem em uniões irregulares, ou melhor, pessoas casais, tal como o próprio documento usa este próprio termo, casais do mesmo sexo podem receber bênçãos. O documento fez questão de enfatizar que a possibilidade de ser abençoado não significa que a doutrina da Igreja sobre a moral sexual tenha mudado ou que sua compreensão do casamento tenha mudado. De facto, enfatizou que, embora seja possível abençoar casais que se aproximam espontaneamente de um padre para uma bênção, essa bênção não deve ser confundida com casamento ou correlacionada com a afirmação da sua união. A Igreja não tem o poder de conferir sua bênção litúrgica quando isso, de alguma forma, ofereceria uma forma de legitimidade moral a uma união que presume ser um casamento ou uma prática sexual extraconjugal, afirma o texto. Ainda assim, também indicou que há algumas circunstâncias em que uma bênção espontânea, não litúrgica, de duas pessoas em uma união do mesmo sexo poderia ser pastoralmente apropriada. O texto dizia que não estava endossando os tipos de bênçãos que poderiam ser vistas como casamento entre pessoas do mesmo sexo com outro nome e que bênçãos não são explicitamente aprovações, mesmo que seja assim que o termo é frequentemente usado no linguajar popular, especialmente no que diz respeito ao casamento. Em seu documento, a doutrina, o dicastério para a doutrina da fé, parecia ter em mente a possibilidade de que pessoas que se identificam como gays pudessem se aproximar de um padre após uma liturgia ou em um grande santuário ou local de peregrinação ou em um aeroporto, inclusive, solicitar uma bênção. Isto está literalmente no documento, sem invenção nenhuma, sem nenhum acréscimo. Qualquer pessoa com experiência, não precisa ser especialista, qualquer pessoa que tenha uma experiência pastoral sabe que os sacerdotes são regularmente solicitados a receber bênção e que uma avaliação moral de toda a vida de uma pessoa não realizada cada vez que um sacerdote abençoe um estranho ou uma pessoa não conhecida por eles. De facto, a maioria das pessoas com experiência eclesial sabe quantas vezes os sacerdotes são solicitados a receber bênçãos informais, espontâneas na rua, mesmo por pessoas à margem da prática católica, e que a própria experiência pode muitas vezes ser poderosa e até um convite a uma prática mais profunda da fé. Nesse sentido, parece claro que o dicastério para a doutrina da fé quer promover a noção de um padre, quer promover a noção de que um padre poderia distinguir entre abençoar pessoas em uma união do mesmo sexo, mesmo juntos, e abençoar a própria união, e que ele não deveria se considerar inibido de oferecer uma bênção sacerdotal sem investigação, se for abordado espontaneamente por duas pessoas do mesmo sexo, sem nexo nenhum, sem lógica esta concepção. Há certamente teólogos que argumentarão que uma união entre pessoas do mesmo sexo é um sinal visível de contradição com o ensino da Igreja. E claro, que é assim que se vê, esta é a realidade, que se um padre está ciente de que as pessoas que se aproximaram dele estão em uma união do mesmo sexo,
Sua bênção, mesmo que espontânea, dá a impressão de uma aprovação tácita e, portanto, pode parecer minar a integridade da vida e da doutrina católicas. De facto, o Dicastério para a Doutrina da Fé argumenta que os padres que conferem tais bênçãos devem evitar todas as formas graves de escândalo e confusão. E para muitos clérigos, isso parece ser uma restrição significativa à concessão de bênçãos a casais que ele sabe estarem em uniões homoafetivas, mesmo em contextos não litúrgicos. Para alguns, essa questão sugere que as circunstâncias descritas pelo texto do Dicastério para a Doutrina da Fé são bastante limitadas, mas outros provavelmente terão uma visão menos restritiva do escândalo, especialmente se forem solicitados por bênçãos em lugares públicos, dado que poucas pessoas teriam conhecimento sobre por que um padre parecia estar rezando ou abençoando algum par de pessoas em particular. Na verdade, o maior escândalo que poderia acontecer é este documento. Por sua vez, há outras questões, outras preocupações que se levantam sobre o documento. Alguns expressaram preocupação com suas premissas antropológicas, sugerindo que a própria linguagem do texto, seu uso de termos como casais do mesmo sexo, já valida implicitamente a noção de uma união entre pessoas do mesmo sexo, pelo menos em algum nível, de uma forma que é nova para os documentos do Vaticano. Faz todo sentido pensar assim. Para outros, a linguagem usada para descrever estes indicativos provavelmente será vista como problemática. Alguns provavelmente levantarão preocupações de que descrever as uniões sexuais entre pessoas do mesmo sexo como inadmissíveis ou irregulares não as descreve adequadamente e sugere que elas são moralmente problemáticas porque violam alguma regra extrínseca e não porque violam a lei natural, uma questão mais fundamental. Em tudo isto, há aparência da razão, mas também uma grande quantidade de sofismas e enganos neste documento. É impossível abençoar um ato imoral e tentar fazê-lo é blasfêmia, pois alguém está pedindo a Deus todo santo que faça algo que é contrário à sua natureza, à sanção do pecado. É um pecado grave. Abençoar um pecado não se pode. Além disso, abençoar casamentos irregulares e casais do mesmo sexo para fins de para fins de autenticação de sua atividade sexual é uma afronta e um aviltamento do próprio sacramento do matrimônio. Tais bênçãos minam a dignidade do matrimônio, sinal sacramental da união indissolúvel entre Cristo e sua Igreja. Embora sobre o significado pastoral das bênçãos possa ser bem intencionado, ele causa estragos na própria natureza das bênçãos. As bênçãos são as graças cheias do Espírito Santo. São as graças cheias do Espírito que o Pai concede a seus filhos adotivos que permanecem em seu Filho Jesus Cristo, bem como àqueles a quem Ele deseja que assim seja. Tentar explorar imoralmente as bênçãos de Deus é ridicularizar sua bondade e amor divinos. Como comumente acontece com certos documentos tão controversos como este, muitos católicos tentarão, e já está a acontecer,
tentarão culpar a mídia por deturpações do texto, o que também pode acontecer, que se vá muito mais além daquilo que o próprio documento disse. Muitos dirão que o Papa não aprovou bênçãos para relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. E pensar assim é um autêntico engano. Isso está literalmente. Por isso eu aconselho as pessoas, antes de ouvir, antes de ler comentários nas redes sociais, leiam o documento. Porque há coisas que estão literalmente lá no texto. Então o Papa autorizou sim bênçãos para relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isso está literalmente, não é fruto de uma interpretação. E depois, muitos também poderão dizer que isto não muda nada, não muda a doutrina. Vamos ouvir muitas bobagens desse gênero. E pode-se ver claramente nisto um esforço para determinar o que o documento realmente diz, e podemos extrair outras conclusões, mas o certo é que o princípio orientador deste documento é que o ensinamento do Papa Francisco, e apenas que este é um ensinamento que é um ensinamento do Papa Francisco, e apenas do Papa Francisco. Aí onde está o problema. Ser um ensinamento do Papa Francisco e apenas do Papa Francisco. Das 31 notas de rodapé encontradas no final do texto, 20 delas, isto vai dar aproximadamente 65%, fazem referência ao atual Papa. Não há absolutamente nenhuma tentativa de situar essa nova prática dentro da tradição católica, o que é muito estranho. O aspecto mais insidioso da heresia moderna, é que ela é disfarçada, é que ela se proclama ortodoxa, mas separa a ortodoxia da ortopraxia. Assim, embora o documento, a fiducia supplicans, afirme que a doutrina da Igreja sobre este ponto permanece firme, a realidade é que abençoar relacionamentos românticos pecaminosos mina essa mesma doutrina. A Igreja Católica rege-se sempre pelo método da lexi orandi, lexi credendi, lexi vivendi, a lei do que é rezado. Isto é, aquilo que nós cremos é o que celebramos, e o que celebramos é o que vivemos. Então, qualquer ação física tomada, incluindo uma bênção, transmite um significado real. Isto de querer separar a prática da teoria é um erro grave. E diante desta história, qual é o papel do Papa? Pode haver duas possibilidades. Será para ampliar e enriquecer a nossa teologia, ou é simplesmente para professar e guardar o que nos foi transmitido desde o tempo dos apóstolos? Para um católico sério e honesto, sabe que há apenas uma resposta correta para essa pergunta. Um Papa, por outro lado, também é importante fazer este reparo, faz melhor seu trabalho quando desaparece, quando permite que a tradição seja seu guia e simplesmente aponta para ela. Ele deve ser como João Batista, apontando o caminho para o Salvador.
Se nós olharmos para vários documentos pontifícios, fazem sempre referência aos documentos da Igreja, à tradição da Igreja, aos outros papas que antecederam. Aquilo é para mostrar continuidade com aquilo que é o ensino da Igreja. Observemos que a linguagem usada para constranger e até vilipendiar o significado católico tradicional das bênçãos de um ponto de vista estritamente litúrgico. Vejamos. Não deve haver separação entre liturgia e vida, tal como já disse, segundo a máxima, a lei da Igreja, lexi orandi, lexi credendi, lexi vivendi. Aí está então outro problema. De um ponto de vista estritamente litúrgico, assim diz o documento Fiducia Supplicans, não deve haver separação entre liturgia e vida. Quando um padre abençoa espontaneamente alguém ou algo, é uma ação litúrgica, mesmo que não seja estritamente definida nas rubricas da Igreja. Isso porque a liturgia é o nosso culto público a Deus, e o ato de um sacerdote conceder uma bênção a uma pessoa, uma coisa ou um casal está necessariamente incluído nesse ato público. Então, o documento Fiducia Supplicans procura separar essa união da liturgia e vida, fazendo da liturgia apenas algo que fazemos na Igreja e sob diretrizes específicas. Isto é pura falácia, isto é sofisma. A liturgia torna-se letra morta em vez do que nos dá vida, se assim for. Eu lembro, lexi orandi, lexi credendi, lexi vivendi. O que nós acreditamos, celebramos. E o que nós celebramos é o que nós vivemos. A rigor, não há nada fora de um quadro litúrgico, mesmo que queiramos restringir o significado da liturgia, ela ainda abrange as orações dos sacerdotes em um ambiente público, mesmo que essas orações sejam espontâneas. Geralmente muitos sacerdotes têm sempre o cuidado de se ater o mais próximo possível das rubricas oficiais quando espontaneamente pedem uma bênção. Muitos padres, se calhar é só um deles mesmo, carregam livro de bênçãos com eles para que não precisem criar suas próprias bênçãos. É bom seguir aquilo que a Igreja orienta. Isto também é uma questão de fidelidade, aquilo que foi estabelecido pela Igreja, o ensino. Eles entendem que sua bênção, embora não faça parte estritamente da liturgia oficial da Igreja, ainda é um ato litúrgico. Na história da Igreja, jamais se argumentou que aqueles que buscam uma bênção devem ser obrigados a ter perfeição moral prévia. Este é um espantalho construído para fazer parecer que qualquer restrição sobre quem ou o que pode ser abençoado é um fardo desnecessário, sendo colocado sobre os fiéis. Então, o objetivo da moral católica não é criar um conjunto de regras que devemos seguir, é guiar-nos a Deus, colocar-nos no caminho reto e estreito para Ele. Qualquer coisa que prejudique essa moralidade, dando um desvio, e por definição leva as pessoas para fora do caminho e para longe de Deus. Basta ver a resposta a este documento para ver todas as formas graves de escândalo e confusão entre os fiéis. Hoje há tanta confusão, há muitos querendo defender o Santo Padre, que é lógico. É preciso estar em união com o Papa. Eu pessoalmente estou em união com o Papa, estou em comunhão com a Igreja, mas nós devemos procurar acima de tudo a verdade. Procurareis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. E Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a salvação.
E a igreja deve ser guardiã desta verdade. E isto é a missão de cada batizado, procurar a verdade a todo custo. E também, ao mesmo tempo, há aqueles cristãos que se sentem feridos quando vem um escândalo de gênero a abençoar o pecado. Eu sei que há muitos bons cristãos, muitos bons católicos bem intencionados a querer defender este erro, não entendem a gravidade da situação, infelizmente. Muitos que tentam defender isto não entendem a gravidade da situação. E aqueles que sabem realmente o sentido, o significado de abençoar o pecado, estão profundamente magoados. E é uma grande tristeza. Então, por isso, que neste vídeo eu procuro aqui esclarecer que se alguém se sente triste que o documento o documento Fiducia Supplicans tenha algum erro, sim, tem, e afirmo categoricamente. Imediatamente após a divulgação do documento, viu-se vários católicos tentarem argumentar que este documento não muda nada, não muda a doutrina, porque supostamente não aprova bênçãos para relacionamentos apenas para indivíduos. Eu aconselho ler o documento. Se alguém pensa assim e entendeu muito mal, ler o documento, porque está lá no documento, literalmente, bênção para casais homossexuais e pessoas que vivem em uniões irregulares. No entanto, este ponto deixa claro que esta interpretação é incorreta. Fala explicitamente da possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular, para casais do mesmo sexo. Então, o que é um casal além de um relacionamento? Não fala em abençoar indivíduos que estão em um relacionamento irregular ou homossexual. Fala em abençoar o próprio casal. E, novamente, este documento se envolve em uma espécie de telepatia mental, afirmando que esses casais que pedem uma bênção não reivindicam uma legitimação de seu próprio status. Como se sabe? Como é que seria possível saber disso? Que quem vai lá, o casal que vai lá pedir bênção, não vai lá reivindicar o status. Como é que seria possível saber? Mais importante, como qualquer sacerdote poderia saber, e como é que qualquer sacerdote poderia saber antes de conceder uma bênção? Além disso, o uso do termo situações irregulares é revelador. Uma relação irregular neste contexto não é aquela que é irregular devido a alguma violação de uma regra criada pelo homem. Em vez disso, reflete uma violação da lei divina quando se trata de casamento. Deus deixou muito claro o que é o casamento e, portanto, também o que não é. Qualquer violação deste padrão é, portanto, uma violação das normas morais claras de Deus. Em outras palavras, qualquer relação irregular é uma relação imoral. O problema mais fundamental deste documento e da teologia subjacente a ele é a reconstrução radical do que se entende por amor de Deus. Aplica noções modernas de amor que se reduz a sentimentos emocionais e afirmações sem sentido ao Deus Todo-Poderoso. O amor de Deus não é a afirmação do pecado. O amor de Deus é a derrota do pecado. É isso que devia ser entendido, é isso que devia ser ensinado, mas infelizmente não. Vemos o amor de Deus mais plenamente na cruz, que é o caminho do sofrimento e da negação de si mesmo. No entanto, quando as pessoas escolhem estar em relacionamentos irregulares do mesmo sexo, elas estão, na verdade, escolhendo um caminho de si mesmas em vez da negação de si mesmas. Do mesmo modo, abençoar esse caminho desordenado é fingir dar a bênção de Deus em um caminho longe dela. Isso a igreja nunca o fez. E a igreja não pode fazê-lo também. Alguns católicos podem se sentir compelidos a defender o documento
do Dicastério para a Doutrina da Fé por algum senso equivocado de defender a Igreja ou o Papado. No entanto, fazê-lo realmente mina a própria Igreja e o Papado que se quer defender. Em vez disso, devemos defender os ensinamentos perenes da Igreja a respeito do matrimônio, que a fidúcia suplicans dá ouvidos, mas acaba rejeitando. Abençoar um degradante pecado mortal sem contrariar um ensinamento perene e infalível da Igreja. Será isto possível? Como é possível abençoar um pecado sem ferir um ensinamento da Igreja? É possível isso? Eu gostaria que algum católico de bom senso respondesse que sim, isto seria possível. Abençoar um pecado mortal sem contrariar o ensino da Igreja? Será possível? O facto de o documento não autorizar casamento de casais do mesmo sexo ou uniões de pares do mesmo sexo não deve cegar-nos para o grande engano e o mal que reside na própria autorização de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo. Tal bênção contradiz direta e gravemente a revelação divina e a doutrina e prática ininterrupta e bimilenar da Igreja Católica. Abençoar casais ou uniões em situação irregular e casais do mesmo sexo é um grave abuso do Santíssimo Nome de Deus, uma vez que este nome é invocado sobre uma união objetivamente pecaminosa de adultério ou de atividade homossexual. Portanto, nem mesmo a mais bela das afirmações contidas nesta declaração da Santa Sé pode minimizar as consequências de longo alcance e destrutivas resultantes deste esforço para legitimar tais bênçãos. Com tais bênçãos, a Igreja Católica corre o risco de se tornar numa propagandista da globalista e ímpia ideologia do gênero e está a se dar bastante imagem, bastante visibilidade à ideologia do gênero. E hoje, desde a publicação deste documento, já não se fala de outra coisa. É uma vergonha isto. Devia-se centrar a atenção para o nascimento. Infelizmente, o nascimento de Jesus, infelizmente, isto veio deturpar, veio agitar o ambiente todo da preparação natalina. E um outro motivo, tal como nós prometemos no início, que teria feito com que o Dicastério para a Doutrina da Fé publicasse esse documento, tem a ver com a situação da Alemanha. A orientação do Vaticano sobre a bênção de casais do mesmo sexo situa-se nesse contexto problemático do caminho sinodal alemão. Isto é apenas uma possibilidade. Há quem diga que isto pode ser uma estratégia de a Santa Sé lidar com esta problemática do caminho sinodal alemão. Terá isto sentido? Não sei. As conclusões ao critério pessoal. Mas este é o segundo ponto. O primeiro ponto é as dúvidas dos cardeais sobre se a Igreja poderia continuar, manter a linha tradicional da Igreja, de que não se pode, seria capaz de quebrar aquela linha, o ensino da Igreja, segundo a qual não se pode, se seria possível que em certas circunstâncias um pastor possa abençoar uniões entre pessoas homossexuais, dando assim a entender que o comportamento homossexual enquanto tal não seria contrário à lei de Deus e ao caminho da pessoa de Deus. Ou então seria necessário levantar outro, seria possível
seria válido o ensinamento defendido pelo magistério ordinário universal, segundo o qual todo ato sexual fora do matrimônio, e em particular os atos homossexuais, constitui um pecado objetivamente grave contra a lei de Deus, independentemente das circunstâncias em que se realiza e da intenção com que é praticado. Então, este é o primeiro ponto que nós consideramos como motivo que fez surgir este documento. O segundo, então, é o caminho sinodal alemão. Terá sentido? O que o Papa Francisco poderá fazer sobre a situação da Alemanha? A pergunta tem sido feita desde que a Igreja Católica na Alemanha lançou o caminho sinodal, uma iniciativa iniciada pelo pleonasmo em 2019, que tem pressionado por desfios radicais do ensino da Igreja relacionados à governação, à sexualidade e o ministério ordenado. E recentemente alguns bispos alemães promoveram ou deram aprovação para bênçãos cerimoniais formalizadas de casais cerimoniais de casais do mesmo sexo em suas dioceses. Outra prioridade do caminho sinodal, em desacordo com as instruções anteriores de Roma, é esta. A nova orientação do Vaticano sobre bênçãos de casais do mesmo sexo, a Fiducia Supplicans, provavelmente foi elaborada de olho para a Alemanha, segundo o que se pensa. A grande curiosidade é que a maior parte dos pontos da declaração da Fiducia Supplicans são elementos incluídos na resolução aprovada pelo caminho sinodal. Isto é muito curioso e é bastante estranho. Na verdade, muitos bispos alemães receberam a nova declaração do dicastério para a doutrina da fé como confirmação da direção do caminho sinodal. O bispo Henrik Timmermans diz que a Fiducia Supplicans coloca a Igreja em um caminho que nos levará mais longe. E quem sabe o que acontecerá em 10 a 15 anos. De facto, muita gente teme que seja tarde demais para o Vaticano impedir que o pior do caminho sinodal entre em vigor na Alemanha, dado que o ímpeto que foi permitido acumular por trás dela. Então, qual teria sido o grande pecado da declaração Fiducia Supplicans? Qual é o maior problema, o maior pecado do Fiducia Supplicans? Consideramos aqui três grandes e graves pecados desta declaração Fiducia Supplicans. Primeiro, contradição com a tradição da Igreja. Segundo, com o magistério e com as Sagradas Escrituras. Então, o documento Fiducia Supplicans parece-nos ser um documento contraditório, porque ele rompe com a tradição da Igreja, rompe com o magistério da Igreja e também viola as orientações explícitas das Sagradas Escrituras. É um documento. Para provar isso, que a Fiducia Supplicans está em contradição, rompe com aquilo que é a orientação da Igreja, vamos lá ver uma contradição com o mesmo dicastério. O mesmo dicastério já tinha publicado um documento proibindo bênçãos e é o mesmo dicastério que vem publicando
autorizando bênçãos, vê-se claramente que alguma coisa aí não funciona bem. Vejamos que em um documento publicado no dia 15 de março de 2021, o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou um documento que negava qualquer tipo de bênção a pessoas que se encontrassem em situação irregular. A Igreja não tem o poder de conceder a bênção a uniões entre pessoas do mesmo sexo, que não podem, portanto, ser consideradas lícitas. Aqui é o que declara a Congregação para a Doutrina da Fé com a resposta a um dúbio que tinha sido apresentado. E, portanto, não é lícito para os sacerdotes abençoar casais homossexuais que pedem algum tipo de reconhecimento religioso de sua união. O Papa foi informado e deu seu consentimento à publicação da resposta e da nota explicativa que a acompanha, assinada pelo prefeito, o cardeal Luís Ladaria, e pelo secretário, o arcebispo Giacomo Morandi. Quanto às uniões de pessoas do mesmo sexo, diz o documento ainda, a resposta ao dúbio declara ilícita toda forma de bênção que tenda a reconhecer as suas uniões. As bênçãos pertencem ao gênero dos sacramentais, os quais são ações litúrgicas da Igreja que exigem consonância devida àquilo que elas significam e geram. Pois, lexi orandi, lexi credendi, lexi vivendi, é o que nós dizíamos anteriormente. Significados e efeitos da graça que a nota expõe em forma concisa. Em consequência, uma bênção a uma relação humana requer que esta seja ordenada a receber e a exprimir o bem que dela é dito e que lhe é doado. Por tais motivos, a bênção das uniões homossexuais não pode ser considerada ilícita. Declaração esta que não prejudica de nenhum modo a consideração humana e cristã em que a Igreja tem por cada pessoa. Tanto que a resposta ao dúbio não exclui que sejam dadas bênçãos a indivíduos com inclinação homossexual que manifestem a vontade de viver na fidelidade aos desígnios revelados a Deus. Assim, aos desígnios revelados de Deus, assim como propostos pelo ensinamento eclesial. Fim da citação. E vê-se claramente aqui que no documento publicado no dia 15 de março de 2021, negava-se todo tipo de bênçãos. Isto foi publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. Todo tipo de bênçãos para pessoas para casais, tal como diz a Fiducia Supplicans, do mesmo sexo, para os que viviam em situação irregular. E este ano, o mesmo Dicastério vem publicar, vem publicar uma declaração autorizando bênçãos a pessoas do mesmo sexo. Uma autêntica contradição. É contraditório que o mesmo Dicastério em um momento diz uma, outra coisa, em outro diz outra. Uma coisa e depois outra. Enfim, então vamos agora para algumas observações finais deste nosso vídeo. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer, mas as observações se calhar vão ajudar muito mais ainda. Primeira observação, tenho aqui 10 observações finais. Primeira observação é que este é um documento que não foi discutido nem aprovado pela Assembleia Geral dos Cardeais e Bispos deste Dicastério, e reconhece que este ensinamento que propõe é novo e que se baseia sobretudo no magistério pastoral do Papa Francisco.
não no magistério no seu geral. De acordo com a fé católica, o Papa e os bispos podem definir certas inovações pastorais e relacionar criativamente a verdade da revelação com os novos desafios de cada época. Mas essas inovações não podem ir além do que lhes foi revelado de uma vez por todas pelos apóstolos com a palavra de Deus. Isto consta na Dei Verbum número 8. Na verdade, não há textos bíblicos ou textos dos padres e doutores da Igreja ou documentos anteriores do magistério para apoiar as conclusões da Fiducia Supplicans. Além disso, o que vemos não é um desenvolvimento, mas um salto doutrinário. Isto é grave para a Igreja Católica, pois só se pode falar de um desenvolvimento doutrinário se a nova explicação estiver contida, pelo menos implicitamente, na revelação e, sobretudo, não contradizer as definições dogmáticas. E um desenvolvimento doutrinário que atinja um sentido mais profundo da doutrina deve ter ocorrido gradualmente através de um longo período de amadurecimento. Aliás, o último pronunciamento magistral sobre o assunto foi emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé, em resposta, publicado em março de 2021. Há menos de 3 anos, e o mesmo dicastério rejeitou categoricamente a possibilidade de abençoar essas uniões. É o que dizíamos há pouco tempo. Isso se aplica tanto às bênçãos públicas quanto às bênçãos privadas para pessoas que vivem em condições pecaminosas. Terceira observação. A Fiducia Supplicans inventou uma nova categoria de bênçãos. Isto é bastante curioso. Vejamos que as bênçãos não litúrgicas sobre as quais se refere a Fiducia Supplicans pertencem ao que a Igreja chama de sacramentais, como testemunha o ritual romano. Nesses dois tipos de bênçãos, deve haver um acordo entre a bênção e o ensinamento da Igreja. Fiducias Supplicans número 9 e 11, onde se fala deste assunto. Para aceitar a bênção de situações contrárias ao Evangelho, o Dicastério para a Doutrina da Fé propõe uma solução original, uma nova criação, ampliar o conceito de bênção. Isto é interessante. Isso se justifica da seguinte forma: deve-se também evitar o risco de reduzir o significado das bênçãos apenas a esse ponto de vista, pois isso nos levaria a esperar as mesmas condições morais para uma simples bênção que são exigidas pela recepção dos sacramentos. Ou seja, é necessário um novo conceito de bênção, diz este novo documento, que vá além das bênçãos sacramentais para acompanhar pastoralmente o caminho daqueles que vivem no pecado. Agora, na realidade, esta extensão para além dos sacramentos já ocorre através das outras bênçãos aprovadas no ritual romano. A Igreja não exige as mesmas condições morais para uma bênção do que para receber um sacramento. Isso acontece, por exemplo, no caso de um penitente que não quer abandonar uma situação pecaminosa, mas que pode humildemente pedir uma bênção pessoal para que o Senhor lhe dê luz e força para entender e seguir os ensinamentos do Evangelho. Este caso não requer um novo tipo de bênção pastoral, da chamada bênção pastoral, da Fiducia Supplicans, porque então é necessário ampliar o significado de bênção, se a bênção, tal como entendida no ritual romano, já vai além da bênção dada em um sacramento. A razão é muito simples, é que as bênçãos contempladas pelo ritual romano só são possíveis sobre coisas
lugares ou circunstâncias que não contradigam a lei ou o espírito do Evangelho. É muito claro isto. E este é o ponto que o Dicastério para a Doutrina da Fé quer superar. Este é o ponto que a fidúcia suplicans quer superar, pois quer abençoar casais em circunstâncias como relações homoafetivas que contrariam a lei, o espírito do Evangelho. É verdade que a Igreja pode acrescentar novos sacramentais aos já existentes, mas não pode mudar o seu significado de modo a banalizar o pecado, especialmente numa situação cultural ideologicamente carregada que também induz os fiéis em um erro. E essa mudança de sentido é justamente o que acontece na fidúcia supplicans, que inventa uma nova categoria de bênçãos para além daquelas associadas a um sacramento ou a uma bênção, como a Igreja as entendeu. Observação, uma quarta observação, estamos a caminhar para o fim deste nosso vídeo. A fidúcia supplicans diz que estas bênçãos, são bênçãos não litúrgicas, diz que estas são bênçãos não litúrgicas e pertencem à piedade popular. Portanto, haveria 3 tipos de bênçãos: orações associadas aos sacramentos, pedindo que a pessoa esteja no estado adequado para receber os sacramentos, ou pedindo que a pessoa receba forças para se afastar do pecado. A outra categoria, bênçãos como constam no ritual romano e como a doutrina católica sempre as entendeu, que podem ser dirigidas a pessoas, mesmo que vivam em pecado, mas não a coisas, lugares ou circunstâncias que contradizem a lei ou o espírito do Evangelho. Citando o ritual romano número 10. Assim, por exemplo, uma mulher que fez aborto poderia ser abençoada, mas não uma clínica de aborto. É lógico. As novas bênçãos propostas pela fidúcia supplicans seriam bênçãos pastorais, não bênçãos litúrgicas ou rituais. Portanto, elas não teriam mais a limitação de bênçãos rituais ou de tipo B. Eles poderiam ser aplicados não apenas a pessoas em pecado, como em bênçãos rituais, mas também a coisas, lugares ou circunstâncias que são contrárias ao Evangelho. Essas bênçãos do tipo C, ou bênçãos pastorais, são uma grande novidade para a Igreja, não sendo litúrgicas, mas sim de piedade popular. Supostamente não comprometeriam a doutrina evangélica e não teriam que ser coerentes nem com as normas morais, nem com a doutrina católica. Como é que isto é possível? A quinta conclusão, a quinta observação, uma outra observação é que não há base para esse novo uso nos textos bíblicos citados pela fidúcia supplicans, nem em qualquer declaração anterior do magistério. Nem os textos oferecidos pelo Papa Francisco fornecem uma base para esse novo tipo de bênção, pois já a bênção segundo o ritual romano permite que um sacerdote abençoe alguém que vive em pecado. E esse tipo de bênção pode ser facilmente aplicado a alguém que está na prisão ou em um grupo de reabilitação, como diz o Papa Francisco. A inovadora bênção pastoral da fidúcia supplicans, ao contrário, vai além do que o Papa Francisco diz, porque se poderia dar tal bênção a uma realidade contrária à lei de Deus, como um relacionamento extraconjugal. Na verdade, de acordo com
o critério desse tipo de bênção pode-se até abençoar uma clínica de aborto ou um grupo mafioso. No caso em questão, o facto é que uma bênção tem uma realidade objetiva própria e, portanto, não pode ser redefinida à vontade para se adequar a uma intenção subjetiva contrária à natureza de uma bênção. Parece que a inovadora bênção pastoral é criada a propósito para abençoar situações contrárias à lei ou ao espírito do Evangelho. Isso nos leva a uma quarta observação sobre o objeto dessa bênção pastoral, que a distingue de uma bênção ritual, do ritual romano. Uma bênção pastoral pode incluir situações contrárias ao Evangelho. Interessante isto. Observa-se que não apenas as pessoas pecadoras são abençoadas aqui, mas que, abençoando o casal, é o próprio relacionamento pecaminoso que é abençoado. Agora, Deus não pode enviar sua graça sobre um relacionamento que é diretamente oposto a ele e não pode ser ordenado para ele. A relação sexual fora do casamento, que relação sexual não pode aproximar as pessoas de Deus e, portanto, não pode abrir-se à bênção de Deus. Portanto, se essa bênção fosse dada, seu único efeito seria confundir as pessoas que a recebem ou que a frequentam. Eles pensariam que Deus abençoou o que ele não pode abençoar. Esta bênção pastoral não seria nem pastoral nem uma bênção. É verdade que o cardeal Fernandes, neste documento, diz que não é a união que é abençoada, mas o casal. No entanto, isso está esvaziando uma palavra de seu significado, já que o que define um casal como casal é justamente o facto de ele ser uma união. Não tem lógica nenhuma. Então, no sétimo ponto destas nossas últimas observações, a dificuldade tem a ver com a dificuldade de abençoar uma união ou casal, e especialmente evidente no caso da homossexualidade. Pois na Bíblia, este é o ponto muito importante, uma bênção uma bênção tem a ver com a ordem que Deus criou e que Ele declarou ser boa. Essa ordem é baseada na diferença sexual de macho e fêmea, chamados a ser uma só carne. Abençoar uma realidade contrária à criação não é apenas impossível, é blasfêmia. Mas uma vez então, não se trata de abençoar as pessoas que vivem numa união que não pode ser de modo algum comparada ao casamento, mas de abençoar a própria união que não pode ser comparada ao casamento. É precisamente para este propósito que um novo tipo de bênção é criado. Uma quinta observação diz respeito à inconsistência interna dessa inovadora bênção pastoral. É mesmo possível dar uma bênção não litúrgica, uma bênção, isto é, que não representa oficialmente o ensinamento de Cristo e da Igreja? É possível. A chave para responder a essa pergunta não é se os ritos são oficialmente aprovados ou improvisados espontaneamente. A questão é se quem dá a benção é um sacerdote, um representante de Cristo e da Igreja. A fidúcia suplicans afirma que não há problema para o sacerdote se juntar à oração daqueles que se encontram em uma situação contrária ao Evangelho. Mas nesta bênção, o sacerdote
não se limita a se unir à sua oração, mas invoca a descida dos dons de Deus sobre a própria relação. Na medida em que o sacerdote age como sacerdote, age em nome de Cristo e da Igreja. Agora, afirmar que se pode separar o significado dessa bênção do ensinamento de Cristo é postular um dualismo entre o que a Igreja faz e o que a Igreja diz. Lexi credendi, lexi orandi, lexi vivendi. Mas como ensina o Concílio Vaticano II, a revelação nos é dada por atos e palavras que são inseparáveis. E o anúncio da Igreja não pode separar os atos das palavras. São justamente as pessoas simples que o documento deseja favorecer, promovendo a piedade popular, as mais suscetíveis a serem enganadas por um ato simbólico que contradiz a doutrina, uma vez que apreendem intuitivamente o conteúdo doutrinário do ato. Dada a unidade de atos e palavras na fé cristã, só pode aceitar que é bom abençoar essas uniões, mesmo que de forma pastoral, se acreditarmos que tais uniões não são objetivamente contrárias à lei de Deus. Segue-se que, enquanto o Papa Francisco continuar a afirmar que as uniões homossexuais são sempre contrárias à lei de Deus, ele está implicitamente afirmando que tais bênçãos não podem ser dadas. O ensino da fiducia supplicans é, portanto, autocontraditório e, portanto, necessita de maiores esclarecimentos. No último ponto destas observações, então, podemos também nos perguntar se um padre poderia concordar em abençoar essas uniões, algumas das quais coexistem com um casamento legítimo ou nas quais não é incomum que os parceiros mudem. De acordo com a fiducia supplicans, ele poderia fazê-lo com uma bênção pastoral, esta famosa bênção pastoral que mais parece mágica do que cristã, não litúrgica e não oficial. Então ele poderia fazer com a bênção pastoral não litúrgica e não oficial. Isto significaria que o sacerdote teria que dar essas bênçãos sem agir em nome de Jesus Cristo e da Igreja. Mas isso significaria que ele não estaria agindo como um padre. Na verdade, ele teria que dar essas bênçãos não como um sacerdote de Cristo, mas como alguém que rejeitou a Cristo. Mas que absurdo, ilógico e contraditório. De facto, com suas ações, o sacerdote que abençoa essas uniões as apresenta como um caminho para o Criador. Portanto, ele comete um ato sacrílego e blasfemo contra o plano do Criador e contra a morte de Cristo por nós, que significava cumprir o plano do Criador. Os sacerdotes devem anunciar o amor e a bondade de Deus a todas as pessoas e também ajudar os pecadores e aqueles que são fracos e têm dificuldades em se converter com conselhos e oração. Isso é muito diferente de apontar para eles com sinais e palavras auto-inventadas, mas enganosas, e ensinar que Deus não é tão exigente com o pecado, escondendo assim o facto de que o pecado em pensamento, palavra e ação nos distancia de Deus. Em rigor, não se pode dar bênção nem em público, nem em privado, quando há condições de vida pecaminosas que contradizem objetivamente a santa vontade de Deus. Espero que vocês tenham gostado deste longo vídeo, mas a situação assim o exigia. Era necessário prolongar um pouco para não deixar o mínimo de dúvida possível. E
Era necessário mesmo deixar tudo claro. E na prática, certamente, muitos terão que se debater com esta situação de bênçãos. Algumas dioceses certamente não vão se pronunciar, algumas conferências certamente não vão se pronunciar, algumas já se pronunciaram que não vão aceitar, vão proibir seus padres, seus sacerdotes. É um gesto louvável quando os bispos se solidarizam com os seus sacerdotes, porque na verdade os que mais vão lidar muito diretamente com esta situação nas paróquias são os padres. E quando estiverem numa situação embaraçosa, será muito triste. E muitos daqueles que defendem que o documento está ótimo, está bem redigido, está de acordo com o ensino da Igreja, não estarão lá para defender os padres, infelizmente. Os padres estarão lá a sofrer, a lidar com os vexames, porque terão que optar ou abençoar o pecado ou ser fiel ao ensino da Igreja. Entre uma e outra tem uma consequência. Se escolherem ser fiel, terá que enfrentar os tumultos daqueles que acham que a bênção já veio de lá, já foi dada a partir de Roma, e então aqui na paróquia o padre apenas tem que aplicar. E se o padre tivesse que abençoar um pecado, estaria também a ir contra a sua própria consciência, também estaria a sofrer psicologicamente. Então, espera-se que os bispos sejam muito firmes quanto a isto, porque na verdade isto é um desvio total daquilo que é o ensino da Igreja e não pode continuar. E além disso, há muitas ambiguidades neste documento. Há muitas contradições também. E aqueles em que nas suas dioceses ou nas suas dioceses esta declaração for acolhida e aprovada e implementada, então eu apenas não tenho outra coisa a dizer senão pedir aos fiéis rezar pela Igreja, rezar pelos sacerdotes, porque esta é uma situação muito complicada mesmo. Não se trata apenas de defender um documento, trata-se de defender a própria verdade da Igreja. É isto que está em causa. Não se trata apenas, isso não nos deve levar a divisões. Já vejo alguns como que criar partidos na Igreja, dois partidos, o partido daqueles que defendem o documento e o partido daqueles que não defendem o documento. Não, nós devemos defender a verdade, devemos estar com a Igreja, devemos defender a verdade da Igreja. E nós devemos rezar muito pela Igreja, sobretudo nestes tempos difíceis. A Igreja está a passar por uma situação muito difícil, mas não nos esqueçamos que a Igreja é de Cristo e nada poderá passar por alguns momentos difíceis, mas a Igreja é de Cristo e ela está alicerçada sobre a rocha e nada poderá derrubar os seus grandes alicerces. Rezemos também pelo Santo Padre. É o que eu faço diariamente, rezo pelo Santo Padre e rezo sobretudo para que Deus lhe conceda o espírito de discernimento, porque às vezes são pressões, se calhar, várias pressões vindas de vários cantos que levam a tomar certas decisões, mas que muitas vezes não são daquelas que são as mais corretas. E não só pelo Papa e pelos bispos, também devemos rezar pelos fiéis, para que nada disso lhes tire o espírito do Evangelho, nada disso que lhes leve ao desânimo, a querer desistir da sua fé, porque a Igreja está na situação em que se encontra. Rezar também pelos padres, os sacerdotes, sobretudo para que sejam fiéis
ao seu chamado e sejam firmes, sobretudo nos momentos mais difíceis. Obrigado por ter acompanhado este vídeo. Obrigado pelo vosso carinho de ouvir, de assistir. E não se esqueçam de partilhar, de compartilhar certamente a quem esteja a precisar de ouvir estas verdades. E se você não é inscrito no canal, subscreva, partilha e deixa um like se você gostou desse vídeo. Eu despeço-me e volto na próxima com outro vídeo.